Boa noite, amigos. Vamos começando o... O teu entrou? Entrou não. Vamos aqui, ajeitar aqui. 1 minuto que tá entrando, peraí. Chega já. Oi. Opa, Pronto, agora chegou. foi. Boa noite a todos. Vamos juntos viver essa noite. Vamos transformar o medo em esperança. A gente vai começar contando aqui para você como é que surgiu essa ideia, né, do que a gente tem ouvido e do que a gente pretende apresentar nessa noite para você. Porque a gente tem a consciência do seguinte, que a gente pode ter uma quarentena que se transforme em algo muito ruim, mas a gente tem a noção, a compreensão e a certeza, até podemos dizer, que algo pode ser muito engrandecedor. E ao invés de estarmos conectados nesse medo, o que não significa irresponsabilidade de forma nenhuma, a gente vai ver isso aqui, né, Karina? O medo faz parte. O medo Sim. faz parte, né? De como nós podemos, portanto, como se diz casualmente, tornar limão em limonada, né? Então vamos ver o que é que a gente pensou junto, a gente passou aí uns dias estudando para que a gente pudesse planejar algo a partir dos conceitos que a gente tem, né, de conhecimentos a respeito de ansiedade, das crises que as pessoas estão relatando para nós, né? Então deixa eu cumprimentar também as pessoas que estão, nós estamos em dois Instagram, né? Isso. No Instagram @Fabiano Moura de Moura e no Instagram @Karina Moura de Moura, né? Então nós estamos aqui, quem não me segue, segue Karina, né? E convidando você também para nos seguir. Vamos juntos nessa caminhada. A gente quer estar junto com você, não é isso? Isso. Boa noite a todos. Então, como o Fabiano colocou, a gente vou só complementar, a gente aqui se propôs a conversar um pouco com vocês, esse bate-papo e mostrar algumas ferramentas, mostrar algumas técnicas que a gente propôs para aliviar um pouco essa angústia, esse medo que todo mundo está passando, que todos nós, isso não é uma coisa que a gente também não sente, a gente também se angustiou com isso e foi diante dessa angústia que a gente se propôs a parar, estudar e mostrar isso para vocês. A gente tinha que fazer algo para vocês e é por isso que a gente tá aqui. Por quê, né? Uma situação como essa, uma situação de risco, ela acende aquilo que a gente tem por ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é preocupação. Então tem um medo e eu me preocupo que aquele mal possa me acontecer, tá? Então diante disso, todo o organismo ele se mobiliza dizendo assim, ó, cuidado. Eu costumo dizer, né, Karina, a gente costuma colocar que é como um sensor de ré. Isso. Vê um perigo e ele começa ali, então dá o seu sinal, né? Aquele bip, bip que cada vez mais que se aproxima o perigo, mais vai alarmando. E aí, então, diante do que tem acontecido, o que é que a gente tem visto com relação aos nossos pacientes, as pessoas que têm nos procurado? Inúmeras pessoas estão todos os dias e todos os instantes se conectando com a gente, pedindo que a gente ajude. Então aí veio o grande desafio, o que é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Porque esse é um momento muito sério. Vai depender da forma como nós vamos viver esta quarentena, né? Que a gente vai ter resultados positivíssimos e a gente vai provar para você, vai mostrar que isso é possível, você ter muitos ganhos, de você sair maior e melhor do que você entrou nessa quarentena. E também é preciso ter o cuidado da saúde mental, porque muitos transtornos, né, Karina, podem aparecer. Isso. Como, por exemplo, o quê? O transtorno de estresse pós-traumático, o TOC pode ser extremamente exacerbado. E é o que a gente tem visto, né? Na verdade, a gente estava comentando aqui internamente que está tendo agora uma pandemia dos transtornos emocionais, né? Então, de fato, os transtornos mentais, eles têm crescido diante dessa catástrofe, desse medo, dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, o estresse pós-traumático, o TOC, a ansiedade e a depressão são os carros-chefes que têm acometido as pessoas, que têm nos procurado, têm entrado em contato com a gente no online, têm pedido para a gente atender online e a gente cada vez mais não fica dando conta de tanta gente que a gente tem atendido. Por isso que a gente se propôs a fazer uma live aberta para ver se a gente atinge o maior número de pessoas e com essa técnica as pessoas começam a aplicar em casa. Porque de toda forma, isso também atinge a gente. Conviver diariamente, que é um ponto que a gente vai começar a falar aqui, não é fácil. Né? Ter uma imersão na convivência, como todo mundo está tendo, não é fácil, né? Isso. Então veja só, a gente vai ter que ter aqui uma gestão desse tempo que a gente está chamando, que todos estão chamando de quarentena, né? E que os especialistas já estão falando em
um tempo bem grande, bem longo, que tem a ver com relação a meses. Isso dispara em nós vários gatilhos. A gente está vendo aí o sofrimento de muita gente com relação à questão a perder emprego, né, a situação do comércio que está para quebrar, né, ansiedade de todo jeito. A gente está vendo conflitos de casais em virtude da convivência, daquilo que não é comum. Nós estamos vendo pessoas sem dormir. Então nós estamos vendo uma verdadeira situação que pede um cuidado necessário. Aí começou tudo. Então, o que é que a gente precisa fazer diante disso tudo? Pessoal, veja só, nós temos um risco e esse risco ele é real. A gente não pode desconsiderar esse risco, né? A gente não tem como diminuir este risco, mas não tem como dizer assim, pronto, não tem mais risco. O risco acontece e a gente precisa aprender a conviver com riscos como nós convivemos com várias situações. Por exemplo, você sabe que avião cai, não sabe? Avião cai, mas mesmo assim você entra no avião. E o que é que faz você entrar no avião para viajar de avião sabendo que mesmo assim existe o risco? Então, você começa a ter um ajuste no seu pensamento, na sua ideia do que vai acontecer, e aí você diz, não, eu vou entrar, porque não há evidência que este avião vai cair. Por quê? Ele desceu, subiu, estava voando ontem, voou sempre. Ou seja, o que é que a ansiedade ela está pedindo para cada um de nós? Que a gente converse com o nosso medo. Então a gente precisa reduzir o tamanho do risco. Aqui a gente entra em duas situações, né, Karina? Duas situações. Toda essa construção de pensamento, a gente discutiu, a gente foi discutindo e foi encontrando essa realidade. Veja só. Imagina que nós temos uma linha, que é a linha do equilíbrio, que se a gente fica ligado demais nesta questão do medo, em virtude de um cuidado excessivo, já tinha gente que estava falando que não queria sair do quarto com medo de ter contato com pessoas de casa. Veja o comprometimento. É um cuidado excessivo que gera um comprometimento mental. Do outro lado, as pessoas que não estão nem aí, esses estão aumentando o risco com relação à realidade de pegar o vírus. Então veja só, nós temos de um lado, o cuidado mental que precisa ser tomado, do outro lado a gente tem o cuidado físico necessário, que aí a gente vai deixar bem para os especialistas, ou a gente vai estar falando aqui justamente o que aqui os médicos, os infectologistas estão falando. Mas notadamente a nossa área, né, que a gente conhece um pouco melhor, a gente tem um estudo a respeito disso, é com relação à saúde mental. A gente precisa, diante dessa realidade, a gente precisa compreender o que acontece conosco. Porque, entende só, tudo parece bagunçar, né? Tá desarrumado. E a ansiedade, eu costumo dar também essa metáfora. Imagina você atrás do balcão e várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Várias pessoas, você entenda várias situações, vários medos, né? Então você tem medo que o seu filho pegue o corona, você tem medo de perder o seu emprego, você tem medo de tudo aquilo que se apresenta como ameaça para você. Tudo gritando de uma vez só. Então, se você está atrás do balcão e tem várias pessoas gritando, você escuta aquele barulho e você se tumultua. O que é preciso fazer? A gente precisa ter organização com relação a isso. Né? Então a gente faz uma fileira para que a gente possa ir tratando de cada situação e assim a gente vá respondendo satisfatoriamente para a gente e a ansiedade vai baixando, né? O que vocês precisam pensar em casa? Né? Manter uma rotina é fundamental. Estabelecer uma rotina, criar a rotina, se possível semelhante das que vocês viviam, só que agora dentro de casa. Então, por exemplo, tem filhos, né? Uma família tem filhos, coloca esses filhos para dormir e acordar no mesmo horário, pelo menos compatível, semelhante ao que eles tinham antes. As refeições, faz as refeições, almoço, café da manhã, janta, né? Se não tinha, Karina, mas a gente não tinha essa rotina, porque cada um era o corre-corre, aí almoçava uma hora, tomava café outra. Que beleza! Reorganize essa rotina, porque agora vocês têm a oportunidade de fazer isso juntos.
E era tudo que todo mundo reclama. Eu tô na saúde mental há 20 anos. Há 20 anos que eu atendo e uma das reclamações número 1 das famílias é falta de tempo. Eu não consigo parar. Eu não posso almoçar com meus filhos, eu não posso jantar com meus filhos, eu não posso dar atenção à minha mulher. Então, chegou o momento. Chegou o momento. Aqui veio, né? Aqui o clique pra gente. Pessoal, vamos tornar o limão em limonada. A gente tem que sair maior. E essa foi, né? Não é um kit sobrevivência. E a gente desenvolveu essa ferramenta que a gente está chamando de planner, né? Um planner de gestão de tempo e gestão emocional. O que é que a gente vai fazer? A gente vai apresentar para vocês hoje, brevemente, essa ferramenta, e nós vamos na quarta e na sexta-feira falarmos detidamente, porque nós vamos construir juntos, tá? O que Karina estava falando ainda há pouco é fantástico, preste atenção. É que a gente pode tornar aquilo que parece trágico, aquilo que pareceu, né, para todos apresentou como o fim, uma grande oportunidade de renascimento. Uma grande oportunidade de crescimento, porque eu estava aqui já imaginando, Karina, o quanto de pessoas que falam da dificuldade, por exemplo, que tem do diálogo com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, o quanto, né, existe de dificuldade, por exemplo, de fazer algo comum. Então, como é que a gente pode construir isso? Como é que a gente pode estar ajudando as pessoas a ter um crescimento no relacionamento? Que é uma das coisas que a gente precisa treinar nessa quarentena, né? Precisa fazer esse treino comportamental, estabelecer vínculo, né? Então, vamos fortalecer e estabelecer vínculo com quem está em casa. Muitas vezes